Olá, tudo bem? Graça e paz. Assim diz os líderes religiosos, vocês devem dar dízimo, vocês devem praticar o batismo de João Batista, que é o batismo nas águas, vocês devem, para ter comunhão com Deus, vocês devem comer pão e beber suco, que é uma representação da Páscoa judaica de Lucas 22. Vocês devem buscar Deus no templo, porque se vocês estiverem fora do templo, fora da nossa igreja, e Jesus voltar, você vai ficar, você não vai ser arrebatado. Assim a religião diz, assim os líderes. Quer dizer, eles dizem que as pessoas que frequentam os seus templos devem cumprir o legalismo, devem praticar o antigo pacto, eles devem praticarem as leis dadas a Moisés no Monte Sinai, por intermédio de anjos, mas ali as leis foram dadas por intermédio de anjos para os israelitas, para os judeus, não para o povo gentil. Veja, Atos capítulo 15, versículo 1. Vou ler 3 versículos, pulando, 3 versículos. Atos 15, 1. Estou utilizando o texto da Bíblia Viva 2002. Enquanto Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, chegaram uns homens da Judéia e começaram a ensinar aos crentes que, se eles não seguissem o antigo costume judaico da cerimônia da circuncisão, não podiam ser salvos. Então aqui chegaram os israelitas, os fariseus. Aqui chegaram os que haviam recebido as leis por intermédio de anjos a Moisés, os que faziam parte do povo hebreu, os que faziam parte das 12 tribos de Israel. E eles chegaram em Paulo e Barnabé, porque Paulo recebeu o quê? A revelação da graça de Deus, dessa doutrina, para pregar aos gentios, ao povo que nunca Deus deu lei nenhuma. Romanos capítulo 2, versículo 14. Dizendo que se não praticassem as cerimônias e se não praticasse a circuncisão, que era ser levado o filho homem ao 8º dia e ser circuncidado, se não cumprissem esse cerimonial, esse ritual, não seria salvo. O dízimo, lei de Moisés, lei dada a Moisés. Batismo das águas, lei da purificação. Circuncisão ao 8º dia, lei dada a Moisés. Buscar Deus em monte, costume judaico. Buscar Deus em templo, costume judaico. Apresentar criança, costume, lei, mandamento de Moisés. Pagar o imposto do templo, que eram as oferendas, as ofertas para as festividades, lei dadas a Moisés. Então, exatamente igual está em Atos capítulo 15, versículo 1, é o que acontece nos dias de hoje. Eu estou gravando esse vídeo hoje, no mês de abril, dia 8 de 2022. A mesma coisa que acontecia naqueles dias, acontece nos dias de hoje. A mesma coisa que aqueles intrusos, aqueles legalistas, encurralaram Paulo e Barnabé para dizer, chegaram os homens da Judéia e começaram a ensinar aos crentes, se eles não seguissem o antigo costume judaico da cerimônia da circuncisão, não podiam ser salvos. Não é exatamente isso que fazem nos dias de hoje dentro desses lugares chamados igrejas? Eles não ensinam, eles não manipulam as pessoas, eles não forçam as pessoas às práticas do antigo pacto, das leis dadas a Moisés? Não é exatamente isso? Porém, veja, naqueles dias, o que Paulo falou e o que nós hoje, no dia de hoje também falamos, é o mesmo que Paulo falou. Veja, o que Pedro disse no versículo 10 e 11. Assim, a religião coloca jugo e fardo pesado nas pessoas, sendo que nem os judeus conseguiram suportar. Então o que eles fazem colocando essas obrigações, esses cerimoniais, esse sacrifício, holocausto, mandingas na vida dos que frequentam essas chamadas igrejas, é a mesma coisa que acontecia naqueles dias. Pedro disse assim, e agora, no versículo 10 de Atos 15, e agora vocês vão corrigir a Deus sobrecarregando os não-judeus. Quem eram os não-judeus? Os gentios, com um jugo que nem nós,
e nem os nossos pais foram capazes de suportar? 11. Vocês não creem que todos são salvos da mesma forma pelo Senhor Jesus, que foi dado a graça à humanidade? Que foi dado de graça à humanidade? Então veja no versículo 10, o mesmo fardo, o mesmo peso, o mesmo jugo, a mesma escravidão, a mesma servidão, as mesmas obrigações que eram colocados lá atrás, antes de Yeshua dizer naquele madeiro, tetelestai, está consumado, é idêntico ao que acontece hoje. Eles sobrecarregam as pessoas em suas campanhas, em suas fogueira bamba, em seus pactos, em seus votos, falando que a pessoa tem que pegar, a pessoa pega um envelope de 10 reais, a pessoa não ganha nem 10 reais por dia catando latinha, e sobrecarrega essa pessoa a cumprir o voto, arrumar dinheiro, se vira, venda latinha, venda cobre, aí sai roubando fio de cobre por aí dos outros, deixando as pessoas até sem iluminação, para fazer o quê? Para fazer dinheiro para colocar no envelope, para sustentar o quê? Um sistema religioso mentiroso, enganoso, cheio de fraude. Então, e agora vocês vão corrigir a Deus, sobrecarregando os não-judeus, os gentios, com um jugo que nem nós e nem nossos pais. Então você vê Pedro falando que nem eles ali haviam suportado, eles suportaram o jugo fardo pesado de Moisés. E ele estava falando, e agora, vocês que estão vindo aqui, dizendo que uma pessoa só pode ser salva se for circuncidada, vocês vêm colocar esses mesmos julgos, esses mesmos fardos, esse mesmo peso lá do passado, vocês querem colocar hoje nos gentios para serem salvos? Sendo que nem nós, Pedro falou, nem nós e nem nossos pais suportaram. Será que é difícil entender um negócio desse? Vamos dizer que você ainda segue uma religião, você ainda está debaixo do dogma de uma doutrina de homem. Será que você não consegue? Será que a cegueira é tão grande assim? Será que esse véu que está em você é o quê? Ele é feito de chumbo, de cobre? Do que é que você não consegue tirar esse véu para enxergar essas coisas? Está escrito aqui, não sou eu. Está escrito, eu coloquei na Bíblia Viva porque é mais fácil de entender. Porque se você colocar em outro texto, ele é um texto mais complicado. É lógico, tem que ser texto complicado para eles poderem manipular, porque a pessoa lê, não, mas eu não estou lendo para você, deixa eu colocar esse texto na Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Veja esse versículo aqui, ó. Atos 15, 10, na Almeida Corrigida Fiel. E agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Você pega esse versículo aqui para 10 mil pessoas, incauta, preguiçosas, que não tem coragem de abrir a Bíblia para ler, só abre quando está na sinagoga, por isso que é enganada e manipulada. Aí pega e coloca isso aqui. Agora, pois, que tentais a Deus pondo sobre a cerviz. Para que colocar esse nome cerviz? Aí o coitadinho que não tem nem um pré-primário vai saber o que diabo é essa palavra cerviz? Ah não, vamos na King James Fiel, esse versículo aqui. Cadê aqui, ó, King James Fiel? Agora, pois, por que tentais a Deus pondo um jugo sobre a cerviz dos discípulos? Na Nova Almeida Atualizada, que é a que eu mais uso, a NAA. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Você vê que esse texto é maravilhoso da Nova Almeida Atualizada. Para que mais claro do que isso Pedro estava falando? Vocês, seus cumpridores de Moisés, seus hipócritas, suas serpentes, vocês estão querendo colocar esse fardo? Então, infelizmente, dentro dessas chamadas igrejas, que eu chamo de sinagoga, porque é o que eles fazem, é colocar jugo e fardo pesado das leis dadas a Moisés sobre as pessoas, obrigando-as a cumprir votos, propósitos, para encher os cofres deles. Deixa eu voltar na Bíblia Viva que eu quero ler aqui o último versículo. Veja, o próprio Tiago disse que não era para os gentios seguirem as leis dadas a Moisés. Será que a teologia nunca leu isso aqui, não? Aqui, ó, no versículo 19 de Atos 15. Portanto, a minha opinião é que nós não devemos insistir que os estrangeiros quem eram? Eram os gentios, que se convertem a Deus, devam obedecer às nossas leis judaicas. Portanto, a minha opinião é que nós não devemos insistir que os estrangeiros que se convertem a Deus, devam obedecer às nossas leis judaicas. Meu Deus,
Olha que versículo, precisa de uma revelação, precisa de uma exegese, de uma hermenêutica, de uma homilia toda especial para falar desse versículo. Você que é um legalista, você que ainda está em Moisés, você que ainda está em Jesus de Nazaré. Não, mas Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, ele veio para cumprir a lei. Porém, quando ele disse tetelestai, ele deu fim, ele resgatou os que estavam lá. Então veja Tiago que era um legalista, Tiago que era um seguidor de Moisés, Tiago que o apelido dele era joelho de camelo, de tanto que ele orava, sendo que Jesus falou lá que vieram os discípulos de João, dos fariseus, falando, os discípulos de João e dos fariseus jejuam e oram, os seus comem e bebem. Você vê que aí Jesus falou assim, pode os convidados na boda fazer jejum, ficar por aí orando, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, que eles farão isso. Quantos dias? 3 dias. Aí no domingo ele ressuscitou. Então você acha que tem cabimento eu hoje dobrar meu joelho e ficar aí 1 hora, 40, 50, 1 minuto que seja orando? Para que eu vou fazer isso? Se o esposo já está na igreja dele, que é o meu espírito, que é o seu espírito, não adianta vir falar, não adianta, pode me chamar de herege, pode falar o que for, mas está escrito, assim está escrito. Portanto, a minha opinião, a opinião do legalista, a opinião do judaizante ferrenho que foi Tiago, ele falou, na minha opinião, é que nós não devemos insistir que os estrangeiros que se convertem a Deus devam obedecer às nossas leis judaicas. É assim que é ensinado nesses calabouços, nessas arapucas por aí? Claro que não. Porque eles são obrigados a usar Moisés, usar o Jesus de Nazaré lá atrás, a oferta da viúva pobre, para ficarem ricos, poderosos. São ladrões, são mercenários, são Satanás, essa turma aí, esses líderes religiosos, são Satanás, são diabolos, acusadores, eles acusam. Eles julgam, eles se opõem a essa doutrina, eles se opõem à graça de Deus. Amém? Então eu vou deixar esse vídeo com você, esta mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, se assim foi, dê aquele joinha, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações e vamos em frente, falando a respeito da graça de Deus. Amém? Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!